Oi gente, estamos aí para mais um vídeo. Desta vez vai ser um vídeo de teoria geral do processo, pedidos. Vou tratar dos pressupostos processuais de eficácia e de validade. Mas antes queria dar um recadinho para vocês. Vocês viram que agora a gente tá com vinheta, né, dos vídeos. Daqui pra frente tentar fazer vídeos com qualidade um pouco melhor para vocês. E a partir do semestre que vem, vou ver direitinho como vai ficar isso, mas a partir do semestre que vem, o pessoal da minha instituição, né, da UBM, que estuda lá, e participar dos meus vídeos, porque eu vou trazer nos próximos vídeos mais questões pra gente resolver junto, e o pessoal participar, comentando, respondendo as questões, participando das lives que eu vou fazer. Eu pretendo fazer algumas lives, né, pra a gente discutir algumas temáticas do curso. Então, quem participar, se identificando nos comentários com a hashtag DireitoBM, né, e colocando seu nome, matrícula, período, etc, para ficar mais fácil, eu vou passar essa relação para a coordenação e será computado como atividade complementar. Eu não tenho certeza, só tenho que confirmar, mas eu tenho quase certeza que no grupo de ensino, tá? Então, para os alunos do direito da UBM aí, fiquem atentos, qualquer período, tá? Não tem distinção. Bom, e é isso, então vamos dar início. Outra coisa, eu fiz aqui um slide, tá, sobre os pressupostos processuais para facilitar, né, o material de apoio aí para quem estiver estudando pelos vídeos e etc. Então quem quiser, o pessoal da minha turma já tá acompanhando, já tá com os slides, pode ir acompanhando, mas quem quiser eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail. Então quem quiser me manda um e-mail que eu mando em PDF este slide aqui como material de apoio, tá? Eu tô usando como bibliografia básica para este slide o livro Direito Processual Esquematizado, do Marcos Vinícius. Eu também vou colocar as bibliografias nos vídeos, como me pediram, né, me deram essa sugestão. Vou começar aí a fazer uso dessa sugestão. Então quem quiser me manda um e-mail que eu mando em PDF, tá? Tentei fazer um mais esquemático e legal possível. Então vamos dar início, né, porque é grande. Então vamos lá, pressupostos processuais. Antes da gente entrar no mérito dos pressupostos processuais, eu quero fazer uma distinção aqui. Deixa eu arrumar esse penteado. Fazer uma distinção aqui, porque eu percebi que alguns colegas confundem um pouco estes conceitos. Então quero fazer uma distinção, deixar claro aqui que condições da ação é diferente de pressupostos processuais, ok? Então, uma coisa é condição da ação, outra coisa são pressupostos processuais. Então, quero começar fazendo essa distinção. O que são as condições da ação, então? As condições da ação são requisitos que eu tenho que preencher para que eu tenha direito à tutela jurisdicional. Então, para que eu tenha direito à tutela jurisdicional, eu tenho que preencher essas condições da ação, que é a legitimidade e interesse de agir. Quem ainda não assistiu, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo dessas condições da ação. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá? Mas é isso, condição da ação é ter aí esse direito à tutela jurisdicional, tá? Já os pressupostos processuais são requisitos que eu tenho que preencher para que meu processo seja saudável. E aí tem uma analogia que vai nos ajudar a fazer a distinção, que eu gosto muito, que eu até coloquei aí no slide. Então quem estiver acompanhando com o slide vai ver essa imagem aqui, ó, que é o seguinte: eu tenho um destino final, um lugar que eu quero ir, né? E eu tenho então um destino final, que é um lugar que eu quero ir. Aonde é esse meu destino final? Esse meu destino final será a resposta de mérito, meu provimento jurisdicional. Então eu quero chegar até lá. Para que eu consiga chegar até a minha resposta de mérito, até o meu provimento, eu preciso passar por uma estrada. Óbvio, para todo destino final que nós almejamos chegar, a gente tem que passar por uma estrada que dá acesso a esse destino. Então, a estrada que vai me dar acesso à resposta de mérito vai ser o processo. Então, eu vou ter que passar por uma estrada que vai ser o meu processo. Para que eu consiga chegar até o meu destino final, para que eu consiga chegar até a resposta de mérito, eu preciso que essa estrada esteja apta a ser utilizada. Porque, por exemplo, vamos supor que você vai para sua casa e a estrada que dá acesso à sua casa está com uma vala no meio, com um buraco no meio, ou que está com uma enchente enorme que te impossibilita de chegar até lá. Eu não vou conseguir passar. A mesma coisa aqui.
quê? Para que eu consiga chegar até a minha resposta de mérito, eu tenho que passar pela estrada, que é o meu processo. Mas para eu passar por esta estrada, eu preciso que ela esteja saudável, que ela esteja apta a ser utilizada. E como que eu vou fazer com que essa estrada esteja apta a ser utilizada? Preenchendo os pressupostos processuais. Ou seja, os pressupostos processuais vão garantir a saúde do meu processo. Olha que legal. Então, acontece, eu tenho um destino final e eu tenho que, para chegar a esse destino final, passar por uma estrada que vai ser meu processo, para que eu consiga chegar até lá, que é o processo, esteja apta, esteja saudável. Então agora que já ficou claro, né, essa distinção aí entre as condições da ação, que são os requisitos que eu tenho que preencher para ter direito à tutela jurisdicional, e os pressupostos processuais, que são requisitos necessários para a saúde do meu processo, a gente pode entrar agora, né, conversar mais um pouquinho sobre o conceito de pressuposto processual para entrar de fato nos pressupostos. Então, a gente viu que os pressupostos processuais são requisitos que vão garantir a saúde do nosso processo, né? Ou seja, para ter a resposta de mérito, eu preciso que o processo esteja saudável, ok? Só depois de preenchidos os pressupostos processuais é que eu vou conseguir ter uma resposta de mérito, né? Porque a gente viu, no final da estrada, eu tenho meu destino final, que é o mérito. Para eu chegar até esse destino final, que é o mérito, eu preciso percorrer essa estrada, que é o processo. Para que eu consiga percorrer essa estrada, que é o processo, ele precisa estar saudável, ele precisa preencher os pressupostos processuais, ok? Então, agora que isso já ficou claro, a gente pode entrar nos pressupostos processuais de eficácia. Eu quero fazer uma observação. Antes de tudo, os pressupostos processuais é matéria de ordem pública. E a gente já sabe que matéria de ordem pública é aquela que o juiz pode determinar de ofício, que o juiz pode verificar de ofício, ok? Então, a falta de um pressuposto processual, seja de eficácia, seja de validade, o juiz pode verificar de ofício. Não precisa esperar requerimento das partes para verificar a falta de um pressuposto processual, ok? Então, agora a gente pode dar início aos pressupostos processuais de validade, né? De validade não, desculpa. Pressupostos processuais de eficácia. Bom, antes de falar dos pressupostos processuais de eficácia em si, eu quero fazer uma distinção aqui, né, para facilitar a nossa compreensão meio que dar uma diferença da falta de um pressuposto processual de validade para a falta de um pressuposto processual de eficácia. Bom, um processo ineficaz, ele é mais grave, tá? Isso que a gente tem que botar na cabeça, que o processo ineficaz, ele é mais grave. Então, a falta de um pressuposto de eficácia é mais grave que a falta de um pressuposto de validade. Beleza, mais grave. O que significa isso? Significa que a falta de um pressuposto de eficácia não é sanada nunca, não se sana, ela é grave. O que significa isso, que não é sanada nunca? Significa que ela pode ir para além do prazo de ação rescisória, que é aquele prazo decadencial de 2 anos. Ou seja, se transitou em julgado e só depois que houve trânsito em julgado que foi reconhecido, que foi verificado que houve falta de pressuposto processual de eficácia. Pode ser que, mesmo depois desse prazo de 2 anos, eu consiga alegar aí a falta de um pressuposto processual de eficácia, ok? Coisa que não acontece com a falta do pressuposto de validade. Então, quando eu tenho a falta de um pressuposto de validade, o processo ele é chamado de nulo, tá? Uma nulidade, ele é chamado de nulo. Já o processo ineficaz, por ser mais grave, ele não se sana nunca, ele pode ir além do prazo decadencial aí de 2 anos da ação rescisória, ok? Só que eu já adianto que isso tem controvérsia, tá? Há controvérsia aí, já adianto isso, mas daqui a pouco eu vou tratar melhor sobre isso, ok? Mas é só uma diferença para vocês saberem, que às vezes fica confuso, tá? A diferença aí dos pressupostos de eficácia. Por que tem essa divisão do pressuposto de eficácia para pressuposto de validade? É que os pressupostos de eficácia eles são mais graves. A falta dele é mais grave do que a falta de um pressuposto de validade, ok? Então vamos lá. Os pressupostos
pressupostos de eficácia, eles são essenciais para a formação da relação processual. Os pressupostos processuais de eficácia, a gente já viu que ele é muito importante, que a falta de um pressuposto de eficácia é mais grave, né? Então, a falta de um pressuposto de eficácia, ela pode ser alegada através da ação declaratória de ineficácia. Só que aí entra aquela problemática que eu falei. Se o processo transitou em julgado, deu trânsito em julgado, acabou o processo ali, transitou em julgado, só que só depois do trânsito em julgado é que reconheceram, é que verificaram a falta de um pressuposto de eficácia. E aí, o que acontece? Eu vou ter ação declaratória de ineficácia ou vou ter apenas a ação rescisória? Aí entra aquela controvérsia que eu falei. O Marcos Vinícius, no livro dele, ele vai trazer pra gente, né, até um exemplo lá, de processos, de sentenças que reconheceu a ação declaratória de ineficácia, ok? Mas não é algo unânime, tá? A gente tem uma controvérsia aí. Você vai ver sentenças que reconhecem a ação declaratória de ineficácia e sentenças que reconhecem apenas a ação rescisória. O que acontece? Qual é a posição majoritária? A posição majoritária, a posição mais aceita aí, é de que só cabe ação rescisória. Por quê? Os adeptos desse posicionamento majoritário defendem que se você deixar, né, que façam uso da ação declaratória, ou seja, vamos supor, transitou em julgado, passou, sei lá, 4, 5 anos que transitou em julgado, e aí cabe ação declaratória para alegar falta de pressuposto de eficácia. Os adeptos a essa teoria majoritária defendem que isso causaria uma insegurança jurídica. Eu não quero entrar muito nesse mérito, só mais a nível de curiosidade, tá? Mas o importante saber aí é que a gente tem, então, esses dois posicionamentos, há uma controvérsia, mas a posição majoritária é que só cabe rescisão, só cabe ação rescisória. Ou seja, verificou que acabou o processo ali, resolveu, tá em trânsito julgado, teve trânsito julgado da sentença, e só depois do trânsito julgado verificou que falta um pressuposto processual de eficácia, só vai caber a ação rescisória, que tem um prazo decadencial de 2 anos, ok? Tem discussão, como eu disse, tem controvérsia, mas a posição majoritária é essa, ok? Então agora vamos entrar para os pressupostos processuais de eficácia de fato. Quais são esses pressupostos processuais de eficácia? Bom, são 4, tá? A gente tem aí a existência de jurisdição, a existência de demanda, a citação do réu e a capacidade postulatória. Vou tentar te falar devagar para quem quiser fazer anotações. Então vamos lá. Primeiro pressuposto processual de eficácia é a existência de jurisdição, ou seja, tem que existir jurisdição. Esse pressuposto, ele está voltado para o interesse estatal. Por quê? Como assim voltado ao interesse estatal? O Estado, ele tem um interesse em manter a integridade do ordenamento jurídico, e com isso tem aí esse pressuposto aí processual de eficácia, que é a existência de jurisdição, que vai contribuir com esse interesse estatal aí para manutenção, né, da integridade do ordenamento jurídico, ok? Para manter ele íntegro e organizado. Mas para a gente falar em existência de jurisdição, a gente tem que dar uma relembrada aí o que é a jurisdição. Se a gente pegar a origem aí da palavra em latim, a gente vai ver que jurisdição significa dizer o direito. Então, jurisdição é um dever-poder, é uma função que tem determinada pessoa para dizer o direito naquele caso concreto. Jurisdição é nada mais nada menos que concretizar a vontade da lei. Olha que lindo! Concretizar a vontade da lei. Dizer qualquer vontade da lei naquele caso concreto. No caso que a gente está analisando, qual que é a vontade da lei? Então, para que o processo seja eficaz, precisa ser remetido para alguém que esteja na função aí de jurisdição, que esteja dotado dessa função de jurisdição. Não posso pegar uma petição inicial e dar para qualquer um na rua e falar, olha, me diz aí qual é o direito que eu tenho aí, me diz qual é o direito. Não posso. Por quê? Porque
Isso só cabe a quem está dotado de jurisdição. Tem que então existir jurisdição para o processo ser eficaz. Ou seja, o processo tem que ser analisado por alguém investido na função de dizer qual é o direito, ok? Quem está investido nessa função? O juiz ali investido já. Então, por exemplo, não pode ser analisado por um juiz aposentado ou por um juiz que ainda não foi investido na função de jurisdição, ok? Então, primeiro pressuposto processual de eficácia aí, para o processo ser saudável, ser eficaz, é preciso que exista jurisdição, é preciso que o meu processo seja remetido para alguém investido nessa função, para alguém capaz de me dizer qual é o direito, ok? Então, jurisdição é isso, é alguém capaz de dizer qual é o direito, ok? É a concretização da vontade da lei. É dizer a vontade da lei naquele caso concreto, ok? Acho que está bem esclarecido, né? Podemos então passar para o próximo, que é a existência de demanda. Existência de demanda. O que é? A primeira coisa, o que é demanda aí? Quando a gente fala de demanda, a gente está falando de pedido, demandar algo, pedir algo. Estamos falando de pretensão, de pedido, ok? Então, existir demanda é existir pedido. E o pedido, ele vai vir sempre aí em forma escrita, que é por meio da petição inicial, que eu vou fazer o meu pedido aí, né, pro órgão judiciário. Existência de demanda. Esse pressuposto, ele é importante porque a gente já viu que o juiz, em regra, ele não age de ofício. Eu falo em regra porque a gente tem exceção, né, que é em caso de matéria de ordem pública que o juiz pode agir de ofício, mas em regra, ele não age de ofício. Ou seja, se ele não age de ofício, eu preciso o quê? Movimentar a máquina judiciária, eu preciso ir até ele. Ele não vai um belo dia bater na minha porta e dizer, olha, você tem um direito aqui que está sendo ferido, querida, vamos lá? Não vai fazer isso. Eu que tenho que procurar o judiciário. E como que eu vou procurar ele? Como que eu vou dizer para ele que eu tenho um direito ali em jogo? Vou dizer isso por meio da demanda, por meio do pedido que será feito na petição inicial, ok? Então, existir demanda é existir pedido. É pedir algo ao Poder Judiciário uma vez que o juiz não age de ofício, em regra, ok? Ele não vai atrás dos nossos problemas. Nós que temos que levar os problemas até ele. E como que eu levo o problema até o juiz? Por meio da demanda, ok? Então, em suma, é que o juiz ele só responde quando é questionado. E eu vou questioná-lo por meio da demanda, por meio do pedido, por meio da petição inicial. E antes de passar para o próximo pressuposto, quero ressaltar uma coisa importante aqui. Como eu disse, o juiz ele só vai responder se for questionado, ok? E ele não pode ir além da questão, ele não pode ir além do pedido que eu fiz. E aí a gente tem duas coisas importantes, que é a ultra petita e a extra petita. O que é isso? Ultra petita, olha só, ultra é o que vai além, ou seja, ultra petita é quando o juiz vai além do que foi pedido na petição inicial. Então, por exemplo, o autor pede lá na petição inicial indenização por danos emergentes. E aí o juiz dá a indenização por dano emergente, mas dá também lucro cessante. Ou seja, olha só, ele foi além do pedido, ele deu algo a mais do que foi pedido. Quando tem isso, a gente chama de ultra petita. E isso não pode acontecer, o juiz não pode ir além do que ele foi pedido. Por quê? Porque em regra o juiz não age de ofício. Okay? Então ele só pode responder ao que eu pedi, ele só pode responder ao meu questionamento. Então a ultra petita, ou seja, o que foi além do pedido é ineficaz, ok? E a extra petita é o quê? Extra petita, né, traduzindo aí do latim, seria pedido fora, ou seja, seria algo que está fora do que foi pedido. Então, por exemplo, eu peço na inicial lá um dano moral, mas um dano material, mas o juiz não me dá dano material. Ao lugar disso, ele me dá um dano moral, ou seja, ele me deu algo diferente do que eu pedi. Eu não pedi dano moral, eu pedi dano material. Só que ele não me deu dano material, ele me deu dano moral, ou seja, olha só, ele deu algo diferente do que eu pedi. E isso é extra petita, que também vai ser ineficaz, porque o juiz só pode responder ao meu questionamento, ele não pode ir além do que eu pedi e nem conceder algo diferente do que eu pedi, ok? Então a resposta do judiciário tem que estar aí dentro da minha pergunta, do meu questionamento, da minha demanda, do meu pedido, ok?
Então, é isso. Existência de demanda é existência de pedido. É eu ter pedido algo, porque o juiz, o Poder Judiciário, não age de ofício em regra, ok? Então, vamos passar aí para o próximo pressuposto processual de eficácia, que é a citação do réu. Bom, a gente já viu, né, lá quando a gente começou a estudar aí a ação, a gente viu que a relação processual, ela se faz ali, ela é tríplice, né? Ela se faz ali entre o juiz, o autor e o réu. Então eu tenho que ter, para ter uma relação processual, eu tenho que ter um juiz, o autor e o réu. Assim se completa a minha relação processual. Então, olha só, citação do réu. Se eu não citei o réu, ele não sabe da existência do processo. Por quê? Porque a citação é nada mais, nada menos do que a forma, né, do que eu avisar pro réu que tem um processo tramitando contra ele. Citar o réu é dizer virar pra ele e dizer, olha, querido, tem um processo tramitando contra você. É isso. Ou seja, se não foi feito isso, se o réu não foi citado, ele não tem conhecimento da existência do processo. Se o réu não foi citado, ele não sabe que tem um processo tramitando contra ele, ok? Então, para que ele saiba da existência do processo, ele tem que ser citado, para que ele tenha o direito de se defender, de exercer o contraditório, ok? Contraditório, para quem não sabe, fiz um vídeo aqui também no canal do princípio do contraditório, vou deixar aqui na descrição. Mas voltando aqui, então se eu não tenho citação do réu, a relação processual não está completa. Porque qual que é a relação processual? A relação processual não é entre o juiz, o autor e o réu? Então, se eu não citei o réu não sabe do processo, portanto ele não está na relação processual. Olha que lindo. Se o réu não foi citado, a relação está aqui, ó, só entre o juiz e o autor. Não se completou a relação processual. Então a citação do réu é importantíssima, porque é através da citação do réu que a relação processual vai ser completada, vai se completar, ok? Então, para que eu tenha a relação processual completa, eu preciso da citação do réu, tá? Então, se não houve citação do réu aí, o processo vai ser ineficaz, ok? E aí eu quero abrir um parênteses para algo que eu já falei aqui no canal, que é o seguinte: a citação do réu, né, ela tem uma forma para ser respeitada, uma formalidade para ser respeitada. Mas se a citação não foi feita através daquela formalidade, mas o réu ficou ciente do processo. Mesmo que ela não tenha sido feita através daquela formalidade, o réu ficou sabendo do processo. Se ele ficou sabendo do processo, a finalidade foi alcançada, certo? Porque, como eu disse aqui, o objetivo da citação do réu é dizer pro réu que tem um processo tramitando contra ele. A citação não obedeceu à formalidade, beleza, mas o réu ficou sabendo do processo, não ficou? Então ela foi eficaz. Se foi eficaz, tá válida, tá? Eu já falei disso aqui quando eu tratei do princípio da instrumentalidade do processo, né? Que o importante é que os atos sejam eficazes. Então, não respeitou a formalidade que a lei diz que tem que ser feita a citação do réu, mas a citação foi eficiente, ou seja, o réu tá sabendo do processo, é o que importa, tá? O que importa é a finalidade ter sido almejada, ok? Então é isso. Citação do réu é virar pro réu e dizer, querido, tem um processo tramitando contra você, ok? A citação do réu é muito importante, porque é através dela que o réu vai ficar ciente do processo. É através dela que o réu vai poder se defender. Porque se o réu não sabe do processo, como que ele vai se defender? Não tem como, ok? Por fim, o último pressuposto processual de eficácia é a capacidade postulatória. Primeiro, o que é a capacidade postulatória? Capacidade postulatória é uma aptidão especial para a prática de certos atos. Quem tem essa capacidade postulatória? O advogado, por exemplo. Quando você vai peticionar, eu posso pegar e enviar uma petição? Não, eu preciso de um advogado. Só o advogado que pode peticionar. Ou seja, o advogado que tem essa capacidade postulatória, ele querendo, capacidade postulatória de postular em juízo. Então, capacidade postulatória nos remete à capacidade de postular em juízo. E quem tem essa capacidade é o advogado, ok? Então, capacidade postulatória é uma aptidão especial para a prática de certos atos. E é um pressuposto processual de eficácia, ou seja, para que o processo seja eficaz, eu preciso que seja praticado por quem tem capacidade postulatória, esses atos, né, que precisam disso. E essa capacidade postulatória, ela é
uma hipótese de pressuposto processual de eficácia que está expresso no Código de Processo Civil, ou seja, está escrito no Código de Processo Civil, está escrito no CPC a palavra ineficácia. Está lá no artigo 104, parágrafo 2º. Vamos lá. Artigo 104, parágrafo 2º. Aqui. Diz o seguinte: o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Olha que legal. O ato não ratificado será considerado ineficaz, ou seja, é uma hipótese de pressuposto processual de eficácia, que traz expresso no CPC, ou seja, o CPC está expresso lá no CPC, ineficácia. E aí a gente observa que ele fala o seguinte: o ato não ratificado, ou seja, só vai ser ineficaz aquele ato que foi praticado por alguém que não tem capacidade postulatória, mas que não foi ratificado. Então, por exemplo, eu peticiono lá. Eu não sou advogada. Só quem pode peticionar é o advogado. Só quem tem essa capacidade postulatória é o advogado. Mas eu fiz isso sem advogado. Então o que eu preciso? Eu vou ter um prazo para que meu advogado ratifique aquele ato. Se ele não ratificar aquele ato, vai ser ineficaz, ok? Então é isso. O último pressuposto processual de eficácia é a capacidade postulatória, que é uma aptidão especial para a prática de certos atos. E se alguém que não tem essa capacidade postulatória praticar aquele ato, vai ter um prazo para ser ratificado pelo advogado. Se não foi ratificado, é o que está falando aqui. Só ler o parágrafo 2º do artigo 104. Se não for ratificado, ineficaz, ok? Então você ainda vai ter essa possibilidade aí de ratificar o ato, ok? Gente, eu tô tentando explicar mais devagar, mas às vezes eu não sei se eu tô explicando mais devagar, então qualquer coisa me alertem aí nos comentários. Então, agora que a gente já tratou de todos os 4 pressupostos processuais de eficácia, a gente vai tratar dos pressupostos processuais de validade. Quem tá acompanhando aí com o slide tá aí meio esquematizado, tá? Relembrando que quem quiser, só me mandar um e-mail, meu e-mail vai estar na descrição do vídeo, manda um e-mail que eu mando em PDF o slide. Então, pressuposto de validade. A presença dos pressupostos de validade vai tornar o processo válido. Então, para que o processo seja válido, eu preciso da existência dos pressupostos de validade. Se eu tiver a falta de um pressuposto de validade, isso vai acarretar a nulidade do meu processo, ok? Lembrando que eu já dei a diferença aqui do processo nulo para o processo ineficaz, ou seja, a falta de um pressuposto processual de eficácia vai levar à nulidade do processo, que não vai além do prazo de 2 anos, prazo decadencial de 2 anos da ação rescisória, ok? Mas isso tem toda uma discussão. Mas enfim, importante aqui é saber que, para que o processo seja válido, preciso preencher esses 3 pressupostos processuais de validade, ok? Então vamos lá. Quais são os pressupostos processuais de validade? Eu tenho petição inicial apta, juízo competente, juiz imparcial e capacidade, ok? Esses 3. Eu vou tratar primeiro da petição inicial apta. O que é uma petição inicial apta? Olha só, apta, o que é isso? Aptidão para produzir efeito, ou seja, a petição inicial ela tem que estar apta a produzir efeitos jurídicos. E como que eu vou saber se ela está apta para produzir efeitos jurídicos? Fácil. Vou lá para o artigo 330 do CPC, no parágrafo 1º do artigo 330 do CPC, vai trazer para a gente as hipóteses onde a petição inicial vai ser inepta. O que é isso? Inepta. Não está capaz, não está apta a produzir efeitos, ok? E aí vamos dar uma olhadinha então no parágrafo 1º do artigo 330 do CPC. Parágrafo 1º, artigo 330 do Código de Processo Civil. Considera-se inepta a petição inicial quando? Ou seja, considera-se inepta, considera-se sem aptidão para produzir efeitos jurídicos a petição inicial que, inciso 1, lhe faltar pedido ou causa de pedir. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. A petição ela tem que ser apta. Isso é um pressuposto de validade, ou seja, se ela não for apta, o processo ele vai ser inválido.
aí o Código de Processo Civil e anota a lápis aí no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 330 do CPC. Coloca aí a lápis do lado. Pressuposto de eficácia. Ou seja, quando faltar processo, quando faltar pedido, o que é pedido? A gente já viu quando falei dos pressupostos processuais de eficácia, que pedido é a mesma coisa que demanda. Pedido é sinônimo de demanda. Ou seja, se faltar demanda, vai ser ineficaz, ok? Então esse inciso 1 aí é pressuposto de eficácia e não de validade, ok? Mas o inciso 3, o inciso 2, 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 330 do CPC são pressupostos processuais de validade, ok? Então, para que o processo seja válido, a petição tem que estar apta a produzir efeitos. Ou seja, não pode ser perdido indeterminado, tá no inciso 2. Os fatos têm que estar ligados à conclusão, né? Não tem que ter uma relação aí com a conclusão, não pode ser incoerente. E o inciso 4 aí contiver pedidos incompatíveis entre si, ou seja, se tiver pedido incompatível, a petição vai ser inépita. É só dar uma lida aí. Parágrafo 1º, inciso 2, 3 e 4 vai dizer pra gente as hipóteses onde a petição vai ser inépita e, portanto, o processo vai ser ineficaz, ok? Então é isso. Passando aí para o segundo pressuposto processual de validade, que é o juízo competente e o juízo imparcial. Vamos lá. Segundo pressuposto processual de validade é o juízo competente e o juízo imparcial. Ou seja, o juízo a que eu estou remetendo a minha ação, né, colocando a minha ação, tem que ser competente. O que é isso? Tem que estar dotado de competência para atuar naquele caso. Ou seja, aquele caso tem que competir a ele. Ele tem que estar apto para atuar naquele caso. Tem que estar competente para atuar naquele caso, ok? E o juiz imparcial significa que o juiz ele não pode tomar um dos lados. Ele não pode escolher um time ali. Não, ele tem que olhar para as duas partes, tanto para o autor quanto para o réu. Ele não pode favorecer um ao outro, ele não pode estar do lado de um ou do lado do outro. Ele tem que estar olhando para as duas partes. É isso que é ser imparcial, ok? Então vamos lá. Juízo competente. Eu tenho aí 2 graus de incompetência, tá? Tenho 2 graus de incompetência, que é incompetência absoluta e incompetência relativa. Eu não vou entrar muito neste mérito de competência, porque eu quero fazer vídeos posteriores, na verdade, porque é uma temática grande, então vou ter que fazer vários vídeos, e aí eu quero falar dessas competências, mas eu vou dar uma distinção rápida aqui. Então eu tenho 2 graus de incompetência. Eu tenho a incompetência absoluta, quando o juiz é absolutamente incompetente para aquele caso, e a incompetência relativa, quando o juiz é relativamente incompetente para julgar aquele caso. Então vamos lá. Qual é a diferença aí entre a incompetência absoluta para relativa? Fácil. Olha só, olha a importância da palavra. Olha quando eu falo incompetência absoluta. Olha só, não é mais grave o absoluto para o relativo? Relativo nos dá uma ideia que ainda tem uma hipótese de acontecer. Absoluto não, absoluto é absoluto, não tem como. Então é isso. A incompetência absoluta ela é mais grave. O que significa isso? Significa que a incompetência absoluta cabe ação rescisória, ou seja, transitou em julgado o processo. Depois do trânsito em julgado, eu percebi que o juiz era absolutamente incompetente. Por exemplo, eu tinha uma ação civil que um juiz da vara criminal julgou, sentenciou. Ou seja, ele é absolutamente incompetente, ele não podia de forma alguma julgar aquilo. Só que já transitou em julgado. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uso da ação rescisória para alegar que o juiz era absolutamente incompetente. Então essa que é a diferença. Pro absolutamente incompetente, eu posso entrar com ação rescisória. Pro relativamente incompetente, não. Só pode ali dentro do processo. Transitou em julgado, acabou. E o juiz imparcial? A mesma coisa. A gente acabou de ver que no juízo competente eu tenho dois graus de incompetência, absoluta e relativa. Para o juiz imparcial eu também tenho 2 graus, de imparcialidade. Quais são os 2 graus de imparcialidade? Suspeição e impedimento. Olha que legal, suspeição e impedimento.
Beleza, qual que é a diferença? Mesma coisa da anterior. Uma é mais grave que a outra. Qual que é mais grave? Fácil. Olha só. Suspeição e impedimento. O que é suspeição? Suspeição vem da palavra suspeitar, ou seja, quando o juiz tá suspeito aí, né, tá sob suspeição, significa que ele está, que é suspeito que ele venha a ser imparcial. Olha só, é suspeito, não é certeza, é suspeito. Ou seja, tem uma brecha ali, entendeu? Essa que é a diferença. Na suspeição, não é algo certo, certeza, tem uma brecha. Já no impedimento, só ele está impedido. Se ele está impedido, é certeza que ele vai ser imparcial. O impedimento é, de fato, mais grave que a suspeição. E você consegue, pela força da palavra, que o português é bonito, né? Pela força da palavra, a gente consegue ver que o impedimento é muito mais grave que a suspeição. Porque a suspeição, eu estou apenas suspeitando, não é algo certo, não é uma certeza, é uma suspeição. Então não há uma brecha ali. Então, o impedimento é mais grave. E o que significa isso? Mesma coisa. Há um impedimento quando o juiz está impedido de julgar aquela causa, cabe ação rescisória. Transitou em julgado, só depois que transitou em julgado que eu parei pra pensar, peraí, esse juiz aí, ele foi imparcial. Esse juiz aí, ele está impedido de julgar a minha causa. Ele não pode julgar a minha causa. Se ele não pode julgar a minha causa, se ele está impedido, cabe ação rescisória. Sobre suspeição, não cabe ação rescisória. Então essa é a diferença, ok? Eu tenho 2 graus de incompetência e 2 graus de imparcialidade. Incompetência absoluta, cabe ação rescisória. Incompetência relativa, não cabe ação rescisória. Ou seja, só pode ser alegado dentro do processo. Transitou em julgado, adeus. 2 graus de imparcialidade. Ou o juiz é suspeito, suspeição, que não cabe ação rescisória, ou é impedido, olha a força, impedido, aí é mais grave, cabe ação rescisória, ok? Então essa foi o segundo pressuposto processual de validade, ok? Então vamos aí para o último pressuposto processual de validade. A gente já tá terminando, tá ficando longo, mas vamos lá. O último pressuposto processual de validade é a capacidade. E aí eu tenho aí 3 tipos de capacidade. Eu vou ter a capacidade postulatória, a capacidade de ser parte e a capacidade processual, que também é chamada de capacidade de estar em juízo. Olha que lindo, capacidade de estar em juízo. A primeira capacidade, que é a postulatória, eu não vou tratar dela aqui. Por quê? Porque vocês já devem ter percebido que a capacidade postulatória não é pressuposto processual de validade. Ela é pressuposto processual de eficácia. Já tratei dela, então não vou tratar dela aqui. Pra gente aqui no pressuposto processual de validade, para saber se o processo é válido, só nos interessa as 2 capacidades, que é capacidade de ser parte e capacidade processual ou de estar em juízo. Então vamos lá. O que é capacidade de ser parte? Fácil. Capacidade de ser parte está relacionado com a capacidade de direito. Lembra quando a gente estudou em direito civil a capacidade de direito? O que é a capacidade de direito? Ser sujeito de direito. É isso. Capacidade de ser parte é simplesmente ser sujeito de direito. Sou sujeito de direito? Beleza. Tenho a capacidade de ser parte. Posso ser parte no processo. É só isso. Agora, e a capacidade processual, que é a capacidade de estar em juízo? Aí é um pouquinho mais acima. A capacidade processual, ela está relacionada à capacidade de exercício do direito. Lembra lá do direito civil também? Quando a gente estudou direito civil, a gente viu que temos 2 tipos aí de capacidade. Temos a capacidade de direito e a capacidade de exercício de direito. Capacidade de direito é a capacidade, é ser sujeito de direito. Verificou que a pessoa é sujeito de direito? Beleza, ela tem capacidade de direito, ela tem capacidade de ser parte. É isso. Agora, ela pode exercer esse direito por si só? Ela pode exercer os direitos dela sem a necessidade de um representante, sem ter que ser representado? Por si só, eu posso ir lá e exercer meu direito? Se a resposta for positiva, se a resposta for sim, se eu puder exercer meus direitos sem ter que precisar de um representante, significa que eu tenho capacidade processual. Significa que eu tenho capacidade de estar em juízo, tá? Então, resumindo aqui, capacidade de ser parte é ser sujeito de direito. E capacidade processual ou de estar em juízo é eu poder exercer por si só a minha
os meus direitos. É eu poder exercer meus direitos sem a necessidade de um representante, ok? Eu não vou entrar muito nesse mérito, muito a fundo, porque eu já tenho alguns vídeos sobre isso e quero fazer um vídeo só de capacidades, ok? E pra fechar o vídeo aqui, terminar o vídeo, a gente vai tratar dos pressupostos os pressupostos negativos. Por quê? Vamos lá. Ao longo do vídeo, eu tratei dos pressupostos processuais de eficácia e dos pressupostos processuais de validade. Tanto o pressuposto processual de eficácia quanto o pressuposto processual de validade são positivos. Como assim positivos? Eles têm que ter para a saúde do processo. Para que meu processo seja saudável, para que minha estrada seja habitável, seja apta a ser utilizada, para que meu processo seja saudável, eu preciso da presença dos pressupostos processuais de eficácia e dos pressupostos processuais de validade, ok? Então, todos esses pressupostos que a gente tratou agora, tanto de eficácia quanto de validade, são necessários no processo, tem que ter no processo, por isso que são positivos, ó, positivo, tem que estar ali positivado no processo, tem que estar ali presente no processo, é isso. Agora, os pressupostos negativos, pressupostos processuais negativos, olha só, negativo, tem que ser negado no processo, tem que estar inexistente no processo. Para que meu processo seja válido, não pode existir esses pressupostos negativos. E quais são eles? Litispendência, coisa julgada e perempção, são esses três. Ou seja, para que meu processo seja saudável, eu não posso ter litispendência, não posso ter coisa julgada e nem perempção, ok? Esses são os pressupostos que eu não posso ter, beleza. Mas o que são cada um deles? Vamos ver. Primeira coisa, litispendência. O que é uma litispendência? Litispendência é quando eu tenho mais de um processo idêntico tramitando junto. Tramitando, né, no mesmo tempo ali. Como assim? Como que eu vou saber se os processos são idênticos? Como que eu vou saber se o processo é o mesmo? Fácil. Lembra lá quando a gente estudou a ação e a gente viu os elementos identificadores da ação? Você vai ter que relembrar quais são os elementos identificadores da ação. Já tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Os elementos identificadores da ação são pedido, causa de pedir e partes. Ou seja, se o pedido é o mesmo, a causa de pedir é o mesmo e as partes são as mesmas, fechou. Tem o processo idêntico tramitando, portanto, litispendência, ok? E não pode existir isso. Então, litispendência é quando eu tenho dois processos idênticos tramitando juntos, tramitando ali. Ou seja, litispendência é quando eu tenho dois processos com o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir, com as mesmas partes tramitando ali, ok? O segundo pressuposto negativo é a coisa julgada, que já está no nome, nem tem muito o que explicar. Coisa julgada é quando a coisa já foi julgada, já foi sentenciado, o processo já foi julgado, não posso entrar de novo. Por exemplo, entrei lá com um processo de ação moral, de dano moral, e o juiz me deu R$2.000 de dano moral. Beleza. Isso já passou aí uns 4, 5 meses que eu ganhei essa causa, já recebi, faz aí uns 4, 5 meses, e aí eu tô precisando de dinheiro. Aí o que eu faço? Vou lá e entro com aquele processo de novo, entro com aquele processo pra pedir dano moral de novo, achando que o juiz vai me dar aquele dinheiro de novo. Não tem como. Por quê? Porque a coisa já foi julgada, já foi sentenciada. É muito coisa de brasileiro isso, né? Ah, precisando de dinheiro, vou entrar de novo com aquela ação ali. Não pode, porque a coisa já foi julgada, ok? Então, se a coisa já foi julgada, não tem como. E por último, a gente tem a perempção. O que é a perempção? Perempção é quando eu abandono o processo 3 vezes. Então, se eu abandonei o processo mais 3 vezes, não posso mais entrar com aquele processo. Perempção é a perda do direito de ação porque você abandonou o processo por mais de 3 vezes. Então vamos lá. Entrei com o processo, abandonei ele, extinguiu. Entrei com o processo, abandonei ele, extinguiu. Entrei com o processo, abandonei ele, extinguiu. Acabou o meu direito de ação sobre aquele processo. Não posso mais entrar com aquilo, ok? Então é isso. Litispendência, 2 processos idênticos tramitando. Coisa julgada, já houve sentença daquele processo. Não posso entrar de novo com o mesmo processo que já foi sentenciado. Já houve sentença. E terceiro, pressuposto negativo aí, perempção. Desistir do processo mais 3 vezes, acabou meu direito de ação sobre aquele processo, ok? Para fechar,
tanto a litispendência quanto a coisa julgada e a preempção são pressupostos negativos, portanto não pode existir no processo, e se existir, o processo vai ser julgado extinto, sem resolução de mérito, ok? Então, se tá com litispendência, coisa julgada ou preempção, processo extinto sem resolução de mérito, ok? Gente, qualquer coisa, os comentários estão aí. Quem quiser o slide, manda um e-mail que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, tá? Só se eu não tiver mesmo acesso ali à internet. E eu vou deixar aqui no link da descrição os outros vídeos que eu fui comentando aqui. Tem aí também as redes sociais. E peço aí a vocês que curtem e compartilhem esse vídeo com os outros amigos universitários. E qualquer coisa, os comentários estão aí pra isso. Então é isso, até o próximo vídeo.